Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem movido algumas coisas especiais, Deus, no nosso coração. O Senhor tem certificado algumas coisas, o Senhor tem mudado outras. E que, em nome de Jesus, Pai, eu consiga nessa noite, através do Teu Espírito, Senhor, explanar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, como fundamento dessa igreja e como fundamento, Senhor, da Tua palavra, como fundamento do cristianismo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração seja, assim, uma terra boa, que venha dar muitos, muitos, muitos frutos, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja, por cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor abra o nosso coração e encha ele da Tua presença, que o que mais nós precisamos é da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar um tema aqui hoje que está dentro daquilo que é a nossa proposta, que é fundamentos, né? Nós estamos nesse ano de plantação e a nossa proposta aqui é colocar fundamentos na nossa igreja para que ela fique alinhada enquanto cristianismo, que ela fique alinhada conhecimento da palavra, que fique alinhada isso que foi falado agora aqui, né? Nós precisamos celebrar as coisas que têm funcionado bem e têm começado a funcionar, graças a Deus. Nosso social está funcionando muito bem, né? Tem coisas funcionando muito bem aqui. Nossa banda está crescendo, nosso grupo de louvor está crescendo. Então, assim, Deus tem sido muito bom conosco, muito bom, muito bom. E por isso é um prazer estar aqui. Então, dentro daquilo que nós temos proposto, eu quero falar hoje sobre algo que é um tema que, como... Quem está participando do nosso plano de leitura aí? Levanta a mão aí. Vamos participar, gente. Nosso plano de leitura. O nosso plano de leitura está sendo sobre... oração. Deu um reverb aí, deu um delayzinho aí, né, Di? Sobre oração. E hoje eu quero falar sobre oração. Porque oração é um fundamento do cristianismo. Mas eu não quero falar, assim como o primeiro dia da nossa leitura lá foi, que às vezes quando fala em oração, o sentimento que brota no nosso coração é um sentimento de que sempre nós estamos fazendo pouco. Porque na verdade nós sempre estamos orando pouco. Na real é isso. Isso é real, né? Porque se nós tivéssemos 24 horas por dia orando, ainda assim ia ser pouco. Mas eu não quero que produza esse tipo de sentimento em vocês enquanto cristãos, um sentimento de, nossa, eu estou orando pouco. Não, porque o cristianismo, ele não se trata de tarefa cumprida. Isso é muito importante a gente entender. O cristianismo não se trata de tarefas que eu tenho que cumprir. O cristianismo se trata de um evangelho real, de um Deus real, que nós fizemos tudo aquilo que a gente pode, às vezes até o que não pode, para a gente se relacionar com esse Deus real. Vocês entendem a diferença? É diferente de eu me colocar em oração como se tivesse um Deus totalmente distante, e aí eu faço daquilo como alguém que eu não tenho intimidade. E aí eu começo a orar com um monte de preparativos para que eu entre no lugar de oração. Não é assim. Mas o cristianismo se trata do evangelho de um Deus vivo, de um Deus que vive, que reina, perto de nós, de alguém que ele faz parte do nosso dia a dia. Jesus faz parte do meu dia a dia. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, eu cheguei à conclusão seguinte: Jesus, ele me faz ser um pai melhor, ele me faz ser um marido melhor, ele me faz ser um filho melhor, ele me faz ser um funcionário melhor, ele me faz ser um empresário melhor, ele me faz ser um líder melhor, ele me faz ser um liderado melhor. Mesmo ainda que eu sei que eu não sou um filho perfeito, eu não sou um pai perfeito, eu não sou um marido perfeito, eu não sou um funcionário perfeito, não sou um líder perfeito. Mas ele me faz ser melhor. Porque ele faz parte da minha vida, do meu dia. Ele faz parte de quem eu sou.
Então não se trata de tarefas a serem cumpridas, e sim de um Deus que eu me aproximo dia a dia, para que Ele possa ser cada dia mais influenciador da minha vida enquanto cristão. Isso faz toda a diferença. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Amém? Não se trata de cumprir um ritual. Se trata de alguém vivo, que eu me relaciono. Jesus é alguém vivo, que eu me relaciono. Oração tem a ver com direcionar algo a alguém que temos certeza que está nos ouvindo. Então tem a ver, quando eu dobro o joelho, ou quando eu estou no meu trabalho, ou quando eu estou na minha casa, ou quando eu estou fazendo qualquer coisa, que eu digo, Deus, agora eu quero um tempo contigo, Senhor. E eu quero direcionar algo a alguém que eu tenho certeza que está me ouvindo. Embora, às vezes eu vou ter um não de Deus. Às vezes a gente vai ter não de Deus. Às vezes a gente vai ter, agora não. Ou às vezes a gente vai ter, não, isso aqui não. Ou às vezes a gente vai ter um sim de Deus. Mas mesmo assim eu estou direcionando algo a alguém que tenho certeza que está me ouvindo. Então quando você orar a Jesus, a esse Deus vivo, maravilhoso, lindo e eficaz, e vivo, você pode ter certeza que Ele está ouvindo você. Certeza. Tem a ver com a esperança de que não estamos sós no mundo. Às vezes a gente vive como se nós estivéssemos só. E às vezes a nossa oração, às vezes nós estamos com o coração tão quebrado. Às vezes nós estamos com o coração tão desiludido. Que às vezes nós oramos como se nós estivéssemos só no mundo. Mas eu vou dizer para você nessa noite, você e eu, nós temos um Pai. E teve algo naquele plano de oração que foi fundamental para que eu gostasse demais daquele plano. Que ele falava assim, às vezes nós confundimos o nosso Pai terreno com o Pai celestial na nossa oração. E nós partimos do pressuposto que assim como às vezes o nosso Pai real nos decepcionou, às vezes como o nosso Pai real não foi tão presente como gostaríamos, às vezes como o nosso Pai real foi falho conosco, pelo menos na nossa concepção, às vezes como Ele esteve tão distante, e aí nós não conseguimos separar desse Deus que é um Pai presente, onipotente, onipresente, maravilhoso. E aí nós acabamos misturando isso. Eu quero dizer para você nessa noite, embora às vezes o nosso Pai seja alguém maravilhoso, que nós nos espelhamos e nós nos orgulhamos, ainda assim Ele não chega nem aos pés do nosso Pai que está no céu. Ele é muito diferente ainda assim. Sabe, o nosso Pai que está no céu, Ele é sensacional. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é sobrenaturalmente poderoso. E que ainda às vezes Ele pode nos dizer não. E ainda assim Ele enche o nosso coração de paz. E ainda assim Ele enche o nosso coração de alegria. Ele enche o nosso coração de esperança. Ainda quando Ele diga para nós, não. Ou quem sabe Ele vai dizer para nós, espera. Eu quero ler um texto em Marcos, no capítulo 5, que é muito, 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 muito interessante. Marcos, no capítulo 5. Não está aqui no meu esboço. E o texto fala, a partir do versículo 21, o texto fala que Jesus, voltando de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Um dirigente da sinagoga, no contexto de Jesus, era alguém influente politicamente, religiosamente. E esse homem, ele chega diante de Jesus, e ele fala para Jesus o seguinte:
esse homem Jairo, um homem poderoso no tempo de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, e o versículo 23 fala assim: lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Então vem um homem influente diante de Jesus e fala para Jesus assim: minha filha está morrendo. Se o senhor for lá, mas tem que ser logo, porque ela está morrendo. Se o senhor for lá, a minha filha poderá viver. Só que aí o texto vai acontecendo e Jesus, no meio da multidão, caminhando lá para ir orar por essa filha do Jairo, acontece que vem uma mulher, que a Bíblia fala que ela tinha um problema de fluxo de sangue, e essa mulher então, ela encosta em Jesus, e naquele momento Jesus, ele sente: de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu alguma coisa, alguém me tocou diferente. E os discípulos falam para ele: mas todo mundo te tocou, está aqui todo mundo se esbarrando, tocando em ti, tá? Ele falou: não, mas tem alguém que me tocou diferente. E eu, a partir da ótica de Jairo, sabendo que a filha dele estava morrendo, no coração dele estava: Jesus, eu preciso que o Senhor vá com pressa, deixa essa mulher aí, porque quando a gente vai no hospital, aqui em Jaraguá tem o hospital da Unimed, e aí quando chega lá, quando eu ia levar as crianças, aí ganha uma pulseira, e depende da cor da pulseira, você é atendido antes ou depois. Então, se chega uma pessoa ali que está correndo risco, a pessoa passa na frente daquele que está lá por causa de um resfriado. Certo? E se Jesus aqui, Jesus tem alguém que está morrendo, Jesus não deu a prioridade certa. Porque a menina estava morrendo e a mulher só tinha fluxo de sangue. Só que Jesus, ele está caminhando e ele sente que saiu virtude dele. Alguma coisa especial ali aconteceu. E aí ele começa: quem é que me tocou? Tal, e ele fala com a mulher. E aquele homem Jairo, de certo, ele estava: minha filha vai morrer e esse homem está aqui, dando importância para uma mulher que está com fluxo de sangue. E às vezes nós pensamos que aquilo que nós precisamos está em primeiro lugar no ranking de Jesus. Como se Jesus houvesse muita diferença entre o fluxo de sangue ou a morte de uma menina ou a vida de uma menina. E Jesus, ele está ali, e ele fala e ele conversa com a mulher. Jesus, ele faz as coisas no tempo certo. Nós vivemos numa sociedade e num mundo que produz muitas coisas para vender, tudo para vender, praticamente tudo para vender. E se a gente olhar na internet para comprar, tem de tudo que você imaginar, tem de tudo. Tudo. Então, praticamente, nós vivemos um mundo que produz coisas para nos servir. E como separar isso de Jesus? Eu gosto de pedalar, e aí eu fui na internet e eu disse: poxa, mas dia de chuva não dá para pedalar, é ruim. Eu fui lá e comprei um rolo para pedalar em casa. E tem 300 tipos de rolo para ficar pedalando em casa, com a bicicleta parada e pedalando. Se você toca instrumento, tem 300 tipos de instrumento, de afinadores, de tudo que você imaginar. Roupa. Quer ver coisas para as mulheres se enfeitar, então? Tá cheio. Então, a sociedade nossa é uma sociedade que ela produz coisas para nos vender, para nos servir de alguma forma. E nós achamos que tudo tem que estar no nosso tempo. Só que o que Jesus, de alguma forma, está falando aqui entre linhas é que ele é o dono do tempo. Que ele sabe o tempo e que a hora que ele vai fazer algo vai ser a hora certa. E nós, como entender isso hoje na sociedade que a gente vive, que é muito rápida, extremamente rápida. E aí o que Jesus faz? Jesus fez o milagre, aquela mulher
extraiu de alguma forma virtude e poder, foi curada por Jesus, e Jesus vai até a casa daquela menina, e quando chega do lado de fora da casa daquele homem, o pessoal já está chorando a morte da menina. E aí, depois você pode olhar lá no texto, e aí todo mundo fala, a menina já morreu, infelizmente. Imagina Jairo, se Jesus tivesse apurado, se ele tivesse apressado o pé, se aquela mulher não tivesse atrapalhado, se ela não tivesse impedido Jesus de ter vindo, quem sabe ele teria chegado antes e ele teria feito um milagre. E a minha filha poderia estar viva. Mas Jesus, ele não foi rápido, ele não colocou o meu problema na ordem certa, a minha filha poderia viver. E aí Jesus responde, não se preocupe, a tua filha está dormindo. Ela só está dormindo. E aí quando Jesus entra na casa, ele senta ao lado da menina, e ele fala um termo em aramaico que é Talita Cumi. E é um termo, não é um termo que ele usa, por exemplo, para Lázaro, né? Vem para fora, não é isso, não é ressuscita. O termo é, menina, levante-se. Menina, levante-se. Ele não está falando com alguém morto. Ele fala, menina, levante-se. Talita Cumi. E a menina sai caminhando. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele é dono do tempo. O que ele está dizendo aqui é que, claro, o nosso problema é importante para nós, claro. Mas ele sabe o tempo, ele entende todas as coisas. E por que eu estou falando disso em oração? Eu estou falando que quando você dirigir a sua oração ao Deus, ele está ouvindo, mesmo que o tempo não seja o tempo que você espera. O tempo pode não ser o tempo que você espera e as coisas talvez não vão acontecer quando você quer. Mas ele está ouvindo e na hora certa ele vai fazer aquilo que for melhor para você. E sabe o que é melhor desse texto e a coisa mais sensacional desse texto? É que Jesus, ele ressuscitando essa menina, tem tudo a ver com o Antigo Testamento. Tem tudo a ver com um Deus que se fez carne e venceu a morte. Tem muitas referências do Antigo Testamento, de um Deus que ia vir e que ia viver de novo. E de um Deus que veio e passa por cima da morte como se fosse nada. E passa por cima de doenças que eram incuráveis e são até hoje. E vence todas essas coisas porque Ele é um Deus vivo, eficaz, e Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Eu creio cada dia mais num Deus soberano. Eu creio cada dia mais num Deus que cuida de nós. Eu creio cada dia mais num Deus de perto e não de longe. Eu creio cada dia mais num Deus que está, quem sabe, sentado ao lado da minha casa, dizendo para mim, menino, levante-se. Quando às vezes é difícil. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus da religião que eu preciso cumprir coisas para chegar até Ele. Ele é um Deus que está com os ouvidos abertos, só esperando eu me prostrar diante dEle e dizer, Tu és o meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Esse texto, ele mexe muito comigo, é sensacional. Tem uma frase de um teólogo que eu acho essa frase interessantíssima. Que a frase fala o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. E nós precisamos, às vezes, quebrar um pouco de paradigmas na nossa mente para entender de fato essa frase dele. Porque o nosso ato de dirigir a nossa oração a um Deus vivo muda a nossa identidade. Você entendeu o que eu falei agora? O ato de nós direcionarmos a nossa oração a um Deus vivo
muda a nossa identidade. Mas o que é identidade? Identidade nada mais é do que a forma com que eu me vejo no meio das pessoas, da sociedade. A minha identidade é, às vezes, o modo com que eu me relaciono aqui. Isso basicamente é identidade. E o que Deus vai colocando no nosso coração quando a gente ora, Ele vai mudando coisas. A oração, ou melhor, Deus, através da oração, Ele tem o poder de produzir coisas onde não havia nada. Quantas vezes, muitas vezes, inúmeras vezes, que eu direcionei a Deus as palavras no meu coração, e Deus foi mudando coisas que estavam no profundo do meu coração que eu nem sabia. E Ele foi mudando a forma de eu me enxergar em relação às pessoas. E que Ele foi mudando a forma de eu ver até coisas ruins que aconteceram comigo. Às vezes a nossa vida, ela é uma resposta a traumas e coisas ruins que nós vivemos. Às vezes a nossa vida é uma defesa de coisas que nós passamos, dificuldades, de abusos, de coisas que fomos injustiçados, de coisas que fomos humilhados, de coisas que aconteceram conosco que destruíram o nosso coração. E às vezes a nossa vida passa a ser uma resposta a isso. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus, Ele quer quebrar todas as amarras do nosso coração. E Ele quer fazer em nós com que a nossa vida passe a ser não mais resposta a traumas que nós vivemos, a coisas ruins que nós vivemos, mas a nossa vida passe a ser direcionamento de Deus para nós. A nossa vida passe a ser não resposta a coisas ruins, mas resposta a coisas boas. E talvez não mais resposta, mas construção de Deus, coisas novas no nosso coração. E chamar a gente, chamar pessoas para dizer assim para você, sabe o que você passou lá? Isso não é nada diante da cruz. Mas ainda assim para Deus é importante o que nós passamos. Ainda assim para Deus é extremamente importante o nosso trauma, as nossas dificuldades, as vezes que nós somos humilhados. Mas Deus quer produzir disso potencial para que nós possamos falar dele para pessoas que talvez tenham passado coisas iguais ou piores. E aí a nossa vida não passa mais a ser uma resposta. Isso aconteceu para mim, foi terrível. Então agora eu tenho que viver dando resposta. E eu vivo na defensiva. Eu vivo como se eu estivesse no octógono. E alguém está querendo me agredir. E quando alguém chegar perto, mesmo que seja para me abraçar, eu dou um golpe. E Deus está dizendo assim, vamos baixar a guarda, porque Ele está cuidando de nós. E Ele quer produzir tudo aquilo que talvez as pessoas, e talvez até que o diabo usou, para que nós possamos ser destruídos, para que nós possamos chegar a ficar sem identidade, sem saber quem nós somos. Ele está dizendo assim, eu sou teu pai, você tem um pai, e eu quero produzir coisas novas em você. Ele quer produzir coisas novas no meu coração e no seu coração. E Ele vai produzir coisas novas. Imagina o que Ele produziu no coração de Jairo. Jairo era alguém que tinha poder na sociedade. Ele era influente. Ele era um chefe da sinagoga. Jesus fala para ele indiretamente, você vai esperar. Porque eu quero produzir no seu coração esperança. Eu quero produzir no seu coração calma. Eu quero produzir no seu coração descanso. Porque você foi a pessoa certa. Você foi a pessoa que pode cuidar de você, que vai cuidar da sua filha e que a menina está dormindo. Ela não morreu, ela está dormindo. Quem sabe há projetos, há coisas no seu coração que você tenha pensado, isso aqui morreu. Nossa, Deus, às vezes tu falou algo no meu coração e aquilo estava tão aceso, mas agora isso morreu.
Quem sabe Jesus está dizendo para você, não, só está dormindo. Calma, espera. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta. Que coisa, né? Quando eu falo de oração aqui, eu quero produzir em vocês não um sentimento de que eu estou fazendo pouco, mas eu quero que produza no coração de vocês o sentimento de que Ele é muito. Eu quero produzir no coração de vocês o sentimento de que Jesus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, e ainda assim, Ele ouve a nossa oração que somos tão pequeninos. A gente vê várias passagens na Bíblia. A gente vê uma mulher que chega para Jesus e Jesus fala para ela assim, olha mulher, eu não vim para você. E ela fala assim, mas os cachorros comem das migalhas da mesa do seu Senhor. E Jesus fala, eu não vi fé igual a dessa mulher. Em Jerusalém, na Judeia, onde que era para ser o centro da fé, da religião no tempo de Jesus. E ele fala que aquela mulher, ela chega diante de Jesus e Jesus fala, não, tu não é digna, eu não vim para ti, não é para você que eu vim. E ela fala, os cães comem das migalhas da mesa que cai do seu Senhor. E a parábola do fariseu e do publicano? O fariseu fala, eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes por dia, eu ajudo os pobres. E o publicano fala, eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu não sou digno. E a Bíblia fala que o publicano, aquele que não era o religioso, ele obteve o favor de Deus. Não é as funções que nós fazemos que faz esse Deus poderoso. Ele é poderoso. E quando nós nos colocamos diante dele, ele brota do nosso coração coisas que nós nunca imaginávamos. Isso que eu estou falando para vocês é real. Eu quero ler um texto aqui, para finalizar. E desse texto a gente pode entender algo também que é sobrenatural e maravilhoso. Está em Atos no capítulo 16. E no versículo 16 em diante, Paulo está na segunda viagem missionária dele. E Paulo está pregando lá. E o texto fala assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança, olha só, 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando aos magistrados disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. O que Paulo estava fazendo? Ele estava pregando. Aquela mulher vinha atrás dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, não sei o que, tá? E aí Paulo fala: chega de falar isso, e mandou embora o espírito que estava nela. E as pessoas que ganhavam lucro com isso ficaram bravos e
mandaram prender Paulo. E aí fala, a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou num cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Eu fico imaginando Paulo e Silas presos, e o que se ouve numa cadeia? Imagina só, né? Xingamento, palavrão, gente reclamando e toda a desordem, eu imagino que era lá, né? E o que acontece? Paulo e Silas começam a... O que eles fazem? Orar e cantar. E os outros presos começam a ouvir. Eles estão numa... Imagina só. Se a gente está lá pregando o evangelho, Paulo estava na segunda viagem missionária dele. Ele e Silas pregando o evangelho. Eles expulsam o espírito de uma mulher e quem estava tendo lucro com ela manda prender ele. E eles vão para a cadeia injustamente. E o que eles fazem? Oram e cantam hinos de louvores a Deus. Isso aqui é inimaginável, né? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. Ele disse, eu fui colocado para cuidar dessas pessoas, houve um terremoto. Aquele terremoto não foi, com certeza não foi algo coincidente. Eles estavam orando e cantando hinos, eles estavam rompendo o mundo espiritual. Às vezes nós estamos muito aqui, entendeu? Não pensamos nós que não existem coisas no mundo espiritual. Não pensamos nós que a nossa oração não produz coisas que não existiam no mundo espiritual. Porque Deus usa a oração para fazer coisas em nós, que é a oração que faz. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina e ele nos faz orar com gemidos inexprimíveis quando não há mais palavras. Às vezes nós oramos e nosso coração está tão destruído que nós não sabemos mais o que falar para Deus e a gente só geme. E isso é o Espírito Santo fazendo com que alguma coisa saia, porque nós não temos mais palavras. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que faz isso. Isso é maravilhoso. E aí o carcereiro vendo aquilo, ele disse, eu vou me matar, porque o que vai sobrar de mim? Era para eu cuidar deles, eles fugiram. Paulo fala, não, a gente não fugiu, calma, nós estamos aqui. E aquelas cadeias foram quebradas, e aquelas amarras caíram, e tudo aquilo foram cadeias que romperam e aquelas pessoas foram libertas. E aí, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? O que Deus queria produzir com a prisão daquelas pessoas, de Paulo e de Silas, era que aquele carcereiro e a família dele fossem salvas. Às vezes o que Deus quer produzir com coisas que nós estamos passando, às vezes é que a gente fale de Jesus no momento que às vezes nós estamos querendo reclamar. E aí nós falamos, Deus, é tu que sabe. E às vezes quem está perto de nós está nos olhando e ele vai dizer, não, o teu Deus é vivo. Ele não é o Deus da religião, ele é vivo. O que eu faço para ser salvo? Já pensou? Já pensou Deus nos usar ao ponto de cadeias serem quebradas e a gente está sendo usado por Deus e a pessoa chegar e dizer assim, me diz você, para nós que também somos pecadores, me diz alguma coisa, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Às vezes as pessoas que
são usadas para nos ferir e, quem sabe, nos prender. São as pessoas que vão limpar as nossas feridas depois de Deus ter feito o propósito que Ele tinha na nossa vida para que aquela pessoa fosse alcançada. Isso aqui, gente, é sobrenatural. Isso aqui é sensacional. Aquele terremoto, poderia ter acontecido um terremoto e acontecer alguma coisa, beleza, mas as correntes foram rompidas. O texto fala, aquelas pessoas estavam livres, elas poderiam ter saído, mas elas não saíram. A oração é um fundamento para nós. Porque na oração, Deus produz em nós coisas que não existiam. Deus cura as nossas feridas. Deus dá discernimento de muitas coisas. Deus direciona as nossas vidas. Deus nos faz amar como jamais amaríamos. Deus nos faz perdoar como jamais perdoaríamos. Deus nos faz cuidar como jamais cuidaríamos. Deus nos faz enxergar coisas que jamais enxergaríamos. Em nome de Jesus, não produza em você um sentimento de que eu estou fazendo pouco, mas que Deus já fez. E que através da oração nós podemos ter relacionamento com Ele, estar mais perto dEle, ouvir melhor a voz dEle e ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé.